Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito importante, um assunto que a gente, para entender, tem que voltar lá atrás no ano de 2013, tá? Nesse ano, o Botafogo ele recebeu de forma suspeita 20 milhões de reais da Odebrecht, tá? E esse caso está na justiça, está correndo na justiça. Hoje, atualizando, né, essa ação está em 43 milhões de reais. E para a gente entender essa história, a gente vai tentar aqui passar para vocês toda a visão aqui do caso. A justiça ela negou embargo da Odebrecht em ação do Botafogo por empréstimo suspeito. Galera, essa ação o Botafogo questiona a legalidade de um empréstimo feito pela Odebrecht de 20 milhões de reais em julho de 2013. Tá lembrado aí? Então, o entendimento ele foi mantido para a realização de uma perícia nos contratos entre as partes. Agora, como está esse processo, como está esse caso, exatamente na questão da perícia. Isso aí foi mais uma vitória sobre a Odebrecht, capitaneada pelo advogado e botafoguense Valmer Machado, que, por sinal, nesse caso, vem defendendo o Botafogo aí de forma brilhante. A torcida do Botafogo aí agradece demais ao Valmer, Dr. Valmer aí. Eu conheço particularmente, sei do carinho, né, do amor que ele tem pelo Botafogo, e ele coloca todas as forças dele aí nessa causa aí, porque o Botafogo não pode nem sequer pensar em perder essa causa, que iria inviabilizar o Botafogo, né? Imagina ter que pagar agora 43 milhões de reais nessa altura do campeonato, fica uma coisa impossível aí para o Botafogo. E como o Botafogo se defende nessa história? Bom, foi instaurado aí um inquérito policial, o Botafogo ele entrou com uma ação anulatória, tá? Foi criada uma tese e elaborada uma defesa técnica, numa ação que parecia perdida. No primeiro momento, quando o clube recebe essa ação, né, cria-se ali, obviamente, aquele desespero interno, né, de como se defender de algo que parecia legal, porque o dinheiro entra no Botafogo, né, e trocando ali a gestão, o Botafogo precisava entender essa história e ele foi preciso no entendimento, né? E com isso o Botafogo ele virou o jogo aí em segunda instância, começou perdendo a ação, virou esse jogo e hoje está em condição igual, né? 50% aí para cada lado. O juiz ele admitiu todas as argumentações e determinou aí a perícia técnica. Nessa perícia técnica, a Odebrecht obviamente é contra, porque o contrato não tem objeto definido. Não havia como o Botafogo receber 20 milhões na época se estava com o nome sujo. Essa aí é uma ótima argumentação aí do Botafogo, porque não tinha a possibilidade do Botafogo conseguir dinheiro em lugar nenhum. Em banco, em financeiro, em lugar nenhum, porque não havia crédito. Se você não tem um crédito na praça, não tem como você conseguir, ninguém validar nada, ninguém te emprestar nada, se você não tem as garantias ali para que esse dinheiro seja pago no futuro. Além disso, a Odebrecht ela não é banco, tá? E nem é financeira. Ela cedeu o empréstimo na mesma época que o Engenhão foi fechado, galera. Esse é o detalhe. Vocês se lembram aí que o Engenhão foi fechado? Pois é, então ela tinha interesse direto no consórcio Maracanã. Aí tá, então existe o quê? O nexo causal nessa história toda. Ela era real interessada, tinha um interesse econômico nessa situação. Então, tem muita água para rolar nessa história, tá? Ainda vai ter recurso em segundo grau, vai para Brasília, a parte que perder vai se defender, né? A questão é, hoje o Botafogo não tem que pagar 43 milhões de reais que o Odebrecht pede, né?
E isso é uma coisa que torna o Botafogo viável. O Botafogo vem brigando na justiça nessa causa, né? O Botafogo ele se defende, né, de forma brilhante aí pelo Dr. Valmer Machado, e a gente está acompanhando esse caso aí saiu na coluna do Anselmo Góes, foi dada uma notinha lá, e muita água vai rolar nisso aí, mas a questão é, hoje, de forma eficiente e precisa, o Botafogo ele não tem que pagar nada para o Odebrecht, né? E vamos aguardar aí o final dessa história. A gente vai entrevistar o Dr. Valmer Machado aqui no canal, tá? Por questão ali de compromisso com a justiça, né? De manter um sigilo, questão jurídica. O Dr. Valmer Machado prefere não falar no momento, mas aqui no canal a gente fala aí para a torcida do Botafogo, que não, de repente nem sabe dessa história, e às vezes quando chega uma penhora de 1 milhão, 2 milhões, isso já cria internamente uma discussão enorme, né? Imagina você ter que pagar hoje 43 milhões de reais. É um absurdo, mas essa causa hoje o Botafogo não tem que pagar e a gente tem que comemorar isso como uma grande vitória. Valeu, galera? Vamos compartilhar esse vídeo aqui para informar todos os botafoguenses de todo o Brasil sobre essa notícia maravilhosa que a gente recebeu. Vamos dar um like nesse vídeo, porque o conteúdo é bacana. Vamos se inscrever no canal, você que não é inscrito, porque aqui a gente traz vídeo diário para toda a torcida do Botafogo. Um abraço para toda a torcida do Fogão. Obrigado, Dr. Valmer Machado, por defender aí com unhas e dentes aí o nosso Botafogo. E é mais uma vitória para cima deles. Esse canal é um oferecimento Insight Corretora, ajudando o brasileiro a se proteger mais e melhor.